Olá! Um projeto aprofundado com a participação na elaboração de especialistas e militantes dos movimentos sociais foi apresentado neste mês aqui na Câmara. A proposta prevê que produção, comércio e consumo de maconha seja regulamentado, com registro, padronização e fiscalização das atividades. Para discutir o projeto, eu converso agora com o autor da proposta, o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Eu sou Carla Bisol e o Palavra Aberta é uma parceria entre a TV e a Rádio Câmara. Deputado, obrigada pela presença. O senhor já disse que é contra a liberação da maconha. Neste caso, a gente está falando de regulamentação. Qual é a diferença? Tem diferença, Carla. Primeiro, obrigado pelo convite. E é fundamental fazer essa diferença, porque quando a gente fala em legalização e regulamentação da maconha, é comum que as pessoas usem a expressão liberação, né? Dizer que a maconha passa a ser liberada segundo o projeto. Não, o projeto não libera a maconha, eu não sou a favor da liberação da maconha, nem o projeto é a favor da liberação da maconha. O projeto legaliza e regulamenta, porque atualmente a maconha é liberada. No Brasil, a maconha atualmente é liberada. Liberada quer dizer livre, né? Liberada vem de livre. Ela está livre de qualquer regulamentação e de qualquer controle. Hoje no Brasil, se um garoto de 12 anos quiser adquirir maconha, ele adquire. Hoje no Brasil, um usuário de maconha que faz uso recreativo da maconha, se ele quiser saber a procedência da maconha que ele está fumando, ele não pode saber. Se ele quiser saber se a maconha está misturada com algum outro componente, ele não sabe. No Brasil, atualmente, uma pessoa que fuma maconha pode pegar o carro e dirigir, porque não há nada que proíba, não há bafômetro de maconha, não há lei seca para maconha. Então, a maconha, na prática, está liberada. Não há nenhum tipo de regulamentação. A única política de drogas que há contra a maconha é uma repressão, o que a gente chama de política de repressão, ou a chamada guerra às drogas empreendida pela polícia. Apesar dessa guerra às drogas, que tem um custo muito alto para nós, como contribuinte, um custo para o Estado, um custo em dinheiro, quer dizer, empreender essa guerra às drogas, apesar dessa guerra, o número de usuários só cresceu. O número de usuários vem crescendo, o que quer dizer que a guerra às drogas não funciona, está falida. Além disso, a guerra às drogas tem um outro custo. Eu falei do custo financeiro dela, o quanto ela custa em termos de recursos, mas ela tem um custo de vidas. Nós produzimos 50 mil homicídios por ano ligados à guerra às drogas. Desses 50 mil homicídios, muitos são de pessoas inocentes. Vou dar o exemplo recente da Cláudia, aquela moça que foi arrastada, teve o corpo arrastado pela viatura. A Cláudia foi alvejada por policiais que estavam, em tese, enfrentando traficantes naquela comunidade. Então, morreu uma inocente. A guerra às drogas, por exemplo, nos custou o Amarildo. O Amarildo sumiu, foi torturado e desapareceu por conta da guerra às drogas, ou seja, de uma política de guerra às drogas. Nós somos a 4ª população carcerária do mundo. Dessa população carcerária no Brasil, mais de 70% dessa população estão presos por causa do tráfico de drogas. Na prisão, ninguém é ressocializado, ninguém é reintegrado, muito pelo contrário, eles são escolarizados no crime. E apesar das prisões, o tráfico permanece. Então, está provado que essa não é a política mais adequada. Esse projeto, portanto, é uma política contrária a essa política implementada, que é ineficaz. É uma política que busca impedir a liberação, impedir que a maconha continue liberada como ela está. Ela é liberada amplamente como ela está. O projeto quer regulamentar. E para regulamentar a maconha, a gente precisa legalizar ela. Ou seja, legalizar a maconha como hoje é legal o tabaco e o álcool. E a gente precisa aplicar à maconha as mesmas regras que hoje são aplicadas ao tabaco e ao álcool. Por exemplo, eu não acho justo que um usuário de maconha, que faz uso recreativo, fume e dirija. Entendeu? É preciso criar uma regulamentação para isso, da mesma maneira que a gente criou para o álcool. A pessoa que bebe não pode dirigir, quer dizer, ela tem toda a liberdade de beber, de encher a cara no bar, tomar o táxi para casa, ou encher a cara na casa dela, no bar, que ela tem na casa dela um bar com uísque, com cerveja, com tudo, beber sozinha lá e tá tudo certo. Essa pessoa também tem a liberdade, já que o álcool é legal e o tabaco é legal, se, por exemplo, né, um cara foi abandonado pela mulher, aí ele toma aquele porre por causa da dor de cotovelo dele, a dor de amor. Aí ele toma um porre a ponto de entrar num coma alcoólico. O que é que os amigos vão fazer? Vão levar ele para o hospital e dizer, olha, meu amigo tomou todas, está de coma alcoólico. Precisa de glicose. Hoje, um rapaz de 18 anos que tem uma intoxicação por THC, fume demais maconha e entre no que os psiquiatras chamam de surto momentâneo, que quando o excesso de THC pode produzir,
Os amigos não têm coragem de levar no hospital e dizer que ele fumou porque a maconha é legal, porque eles vão ser chamados de bandidos, porque a polícia vai dar uma incerta neles. Então, eles tentam tratar em casa. E isso é errado, porque não deveria tratar em casa, deveria fazer que nem o usuário do álcool. Da mesma maneira, se você é pego no carro, você está dirigindo, você está fazendo uma viagem com um grupo de amigas e vocês levaram um baseado para fumar, lá, uma quantidade. A polícia prende vocês no caminho, quer dizer, para vocês no caminho. Se ele encontrar cerveja, ele não vai criar problema nenhum, porque a cerveja é legal, a não ser que você esteja bebendo e dirigindo. Que ela seja aberta. Mas se você estiver levando a cerveja fechada, não vai dizer, não, você está levando algo ilegal e vai pedir a você uma propina. Mas se tiver maconha, um cigarro que seja, o policial vai corromper. Então as regras passam a ser as mesmas do álcool e do tabaco. Aplicamos a maconha. Primeiro, o projeto legaliza a maconha, torna a maconha uma droga lícita. Uma vez que ela é lícita, a gente aplica a legislação já vigente para as drogas lícitas, que é o álcool e o tabaco, para a maconha. O projeto prevê também a criação de um conselho paritário, 50% de membros do governo, 50% da sociedade civil, para acompanhar a implantação dessa nova política. Fazer anualmente a avaliação dessa política é fundamental. O que é que dá certo, o que não dá. Entendeu? Porque, por exemplo, no Brasil o álcool é uma droga legal e regulamentada. Entretanto, apesar da regulamentação, a gente sabe que muitos menores de idade, né, compram álcool e bebem álcool. Isso por quê? Porque ou ele criou um mecanismo, ele burlou a lei, criou um mecanismo para adquirir o álcool, usou uma pessoa mais velha para comprar álcool para ele, ou o cara do estabelecimento não está cumprindo as regras. O que é que acontece com o estabelecimento que vende álcool para menor? É punido, sofre uma multa, uma sanção, ou pode ter o estabelecimento fechado. O mesmo vai ser aplicado para a maconha. Quer dizer, a venda de maconha a menores de idade vai ser terminantemente proibida. Tá, e quem pode plantar, quem pode vender, quem pode comprar? O projeto regulamenta também isso, né? A produção e o comércio. O projeto garante ao usuário a possibilidade dele plantar em casa, ele sozinho. Então, um indivíduo pode ter em casa 12 mudas de maconha, né, de cannabis, 12 mudas, 6 maduras, 6 imaturas. E ele pode também se associar a clubes de autocultivos de até 45 pessoas. Quer dizer, um clube de autocultivo, um conjunto de pessoas que se reúne e tem lá um terreno para plantar. E a gente planta e é para o consumo dessas 45 pessoas. Esses clubes de autocultivo serão cadastrados, regulamentados e fiscalizados pelo poder público. Só pode plantar X quantidade para consumo dessas pessoas. Por que eu garanto isso? Eu garanto a possibilidade da pessoa se livrar do mercado, tanto do mercado legal quanto do mercado ilegal. E mesmo no mercado legal, a gente criou mecanismos também de impedir que o mercado legal faça uma industrialização desmedida e torne o preço do produto muito caro a ponto de fazer com que o tráfico subsista, porque vai vender um produto mais barato, né? Como é que a gente faz isso? Contrabalançando o mercado, o livre mercado da maconha com o cultivo, o autocultivo e o cultivo em casa. Quer dizer, se eu não quero comprar no mercado, eu mesmo planto minha maconha. Com isso, a gente livra a maconha desse sangue todo. A gente livra a maconha, o comércio de maconha do sangue, da violência, da corrupção policial, porque, como eu disse para você, no Brasil a maconha é liberada porque está livre de qualquer regulamentação, mas ao mesmo tempo o Estado tem uma participação nesse comércio ilegal na medida em que muitos agentes do Estado estão corrompidos para fazer com que a droga circule. Onde pode fumar? Só para a gente encerrar. Só para a gente saber, pode fumar em casa, na sua casa, pode fumar na rua, porque são as mesmas regras do tabaco e do álcool. Agora, não pode fumar próximo de escola, não pode comercializar. Quer dizer, um lugar de comércio de maconha tem que estar a tantos metros, e aí o projeto define, eu não lembro agora, mas é uma distância considerável da escola, para que não seja durante o dia, no período de funcionamento da escola, ou à noite, durante o período de funcionamento, não pode haver comércio nesse sentido. Não se pode fumar maconha em lugares fechados, quer dizer, se aplica a mesma regra do tabaco hoje, em lugares fechados, públicos ou privados, não pode fumar. Um bar fumar. não pode. Isso. Um bar, se quiser criar um espaço, um fumódromo... Ele pode fazer se ele tiver fumódromo de tabaco. Mas de maconha não? Não, de maconha pode. Pode, então, essas mesmas pode. regras, A mesma pode. regra. Mas aí um fumódromo, que não é o espaço comum. E tem que ser um espaço ao ar livre, como é o tabaco. Uma outra coisa que eu acho que é importante dizer para as pessoas entenderem, né, que assim, se uma pessoa quer ter a liberdade, né, de fumar tabaco, minha mãe, por exemplo, fumou, meu pai fumou a vida inteira, meu pai que já faleceu, vou usar o exemplo dele, porque meu pai era usuário de tabaco e de álcool. Meu pai fumava tabaco, ele via lá escrito na carteira de cigarro, cigarro produz câncer, pode provocar câncer. Havia um aviso do dano que
que essa droga lícita, essa droga legal, produzia a saúde dele. Mas ele tinha liberdade, isso a gente não pode tirar de nenhum indivíduo, de fazer uso, dava prazer para ele continuava fumando. O mesmo a gente quer que se aplique à maconha. O projeto regulamenta que essas informações sejam passadas ao usuário. Quais são os danos à saúde dele? E aí, o usuário, claro, adulto. E aí ele decide se usa ou não, porque está dentro da liberdade dele, entendeu? Ele vai fumar sabendo quais são os danos, sabendo a procedência, sabendo que a maconha não está misturada a nenhuma outra substância, porque no mercado ilegal ela pode ser misturada a qualquer outra coisa. A qualquer coisa. E muito aí, mais perigosa. Muito mais, tem um dano à saúde. E o mesmo é a bebida, quer dizer, e olha que na bebida a gente não conseguiu colocar no rótulo da bebida quais são os danos que o álcool produz à E a saúde. propaganda também seria Proibida. a mesma? Proibida. Não, a gente ainda tem uma vantagem sobre o álcool, porque o álcool é propagandeado na televisão, inclusive por deputado federal, a campanha de álcool na televisão. No caso do projeto, o projeto regulamenta que não vai haver publicidade de maconha, de jeito nenhum pode haver publicidade de maconha, entendeu? Então é um projeto que é muito bom para todos nós, a gente vai poupar vidas, a gente vai impedir que pessoas como Cláudia morram nessa guerra às drogas, pessoas inocentes. A gente vai garantir um destino para os jovens, porque muitos desses garotos vapores, né, que a gente chama de vapor barato, aviões do tráfico, ingressos são aliciados pelo tráfico porque não tem colocação na vida, né? Quer dizer, é uma opção pelo emprego, é uma opção pela renda. Se ele puder participar de um mercado legal disso, vai ser muito melhor, entendeu? E a gente não tem que acabar com essa política de um menino negro da periferia foi pego com quantidade de maconha, joga ele na prisão. A gente tem que se dar uma segunda chance a essas pessoas. A gente não pode selar o destino dessa pessoa mandando ele para uma escola do crime. Um lugar onde ele, inclusive, pode morrer degolado, como aconteceu em Pedrinhas agora, naquela rebelião. Deputado, nosso tempo acabou. E aqui eu tenho o projeto, são quase 60 páginas. O número do projeto, para você que se interessa, é 7270 de 2014. Você vai na página da Câmara, página inicial, você de cara já encontra 7270. Leia, se aprofunde, porque tem muita coisa, tem muita questão importante. Sim. Discuta, tenha a sua opinião. Né? Provavelmente audiências públicas serão criadas aqui na Câmara para a gente aprofundar esse debate que está recém começando. E, Carla, principalmente não acredite nas mentiras e distorções das redes sociais. Não acreditem. Leiam o projeto, discutam o projeto, tirem dúvidas comigo, nos meus canais, no meu site, na minha página no Facebook, na minha webdesk. Eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Esse projeto não é um projeto superficial, não é um projeto banal. É um projeto para o nosso país, diz respeito a coisas importantes do nosso país. Diz respeito à nossa vida, à nossa segurança, à nossa liberdade. Tá certo. Bom, o Palavra Aberta fica por aqui. Eu agradeço muito a presença do deputado G. Willis, do PSOL Fluminense. Todas as informações sobre a Câmara estão no nosso site, noticias.câmara.leg.br. Eu sou Carla Bisol e até o nosso próximo encontro.